tema da live de hoje, constelação familiar. Vamos bater um papo sobre qual é o olhar da constelação sobre traições. Eu traí, eu fui traída. O que é que pode estar por trás? O que é que pode estar me levando a, de repente, estar numa relação em que eu não consigo sair, mesmo que eu tenha sido traída, ou mesmo que eu esteja traindo? O que é que está por trás, que pode estar me impedindo de seguir adiante? Boa noite para quem está agora na live, para quem está chegando. Hoje eu deixei os bonequinhos aqui para a gente poder conversar, demonstrando o que é que a constelação vê, como a constelação vê, as dinâmicas ocultas que nos levam a nos emaranhar em questões e relacionamentos, às vezes lá da nossa infância, às vezes de outros relacionamentos, às vezes de coisas que eu vivenciei com os meus pais quando eu era muito criança, ou que se repete na minha família por muitas gerações. Então, eu trouxe os bonequinhos para fazer as demonstrações, para trazer à luz o que é que pode. Eu gosto muito dessa palavra pode, porque tudo pode ser, mas de fato nem sempre é. Não existe uma regra, uma regra imutável dentro da constelação. Cada situação, cada caso, cada pessoa que ela é colocada diante de uma história, de uma situação, ela tem um aprendizado único. Ela tem uma forma única de lidar com aquilo. Então, eu vou demonstrar com os bonecos o que pode estar por trás. A gente só sabe o que realmente está por trás quando a gente olha através das nossas questões, das nossas emoções, das nossas vivências. O que é que eu vivi ou que eu aprendi que me coloca hoje nessa situação? Então a live hoje é sobre traição. Eu traí e fui traído. E agora? Né? Por que eu coloquei a palavra pode? Por quê? Hoje eu estava assistindo um vídeo de um coaching de relacionamento. Boa noite, tudo bem? Coaching de relacionamento. Eu acho muito legal o treinamento para a vida, para as empresas, para as pessoas. Eu gosto muito da PNL, eu acredito que traz uma visão diferente da realidade. Em contrapartida, tinha um médico fazendo uma crítica a esse coaching, tá? Então o coaching falava algo sobre depressão. Claro que na visão do comportamento, o médico veio e disse: não, tudo isso que ele falou tá errado. A depressão é uma doença e essa doença é física. Vamos lá. Se nós temos um corpo, se nós temos emoções e nós temos uma força que nos move, nenhum nem outro tá errado. De fato, precisava ter um pouco de... Vamos baixar o ego e olhar através do que o cliente precisa, do que a pessoa precisa. O que é que vai gerar resultado na vida dessa pessoa, duradouro, a ponto dessa pessoa conseguir encontrar a solução para a sua questão. Se ao invés dessas pessoas brigarem entre si, elas chegassem a essa conclusão, o médico poderia dizer: sim, podem ter relações físicas, químicas,
coisas que podem ser tratadas com medicações e também questões emocionais e de aprendizado na vida. O que certas situações podem estar trazendo na nossa vida para que a gente possa aprender algo diferente. Ou o que é que vai dentro de mim que me coloca diante de uma mesma situação. Quantas vezes você está dentro de uma situação e não sabe por que não consegue se liberar dela? Quantas vezes você tá dentro de uma situação, sai dela e quando você vê, você encontrou uma outra situação igual. Não há remédio no mundo que vá resolver esse seu problema. Não há remédio, nem médico e nem opiniões que vá mudar essa questão. Somente quando você tomar consciência de algo que vai na sua alma, tão profundamente dentro de você, assim como qualquer crença que pode estar movendo a sua vida, e isso pode estar direcionando você a atingir sempre os mesmos resultados. Então é por isso que não só a constelação, mas outras muitas técnicas também podem chegar à raiz desse problema, a ponto de te trazer... Deixa eu desligar aqui, tô com frio. A ponto de te trazer uma consciência de você mesmo. E de repente, dentro de você, você é diferente. Não faz mais sentido estar dentro desse tipo de relação. Às vezes, quando você muda dentro, aquela memória, aquela história, aquela origem daquele problema, de repente, o outro que era colocado como vilão, ele também tem a oportunidade de fazer um pouco melhor. Por quê? Não existem pessoas boas e más. Dentro de cada um de nós tem um lado bom, dentro de cada um de nós tem um lado que nos desafia. E se eu disser para vocês que a constelação familiar pode mostrar isso para você de uma forma tão clara que a partir daí você pode se aliviar e fazer boas escolhas na sua vida. Não significa que isso é bom ou ruim. São somente escolhas que podem te levar para um lugar muito melhor do que você está hoje. Vitor, com você aqui. Ok? É isso. Quem tá nessa live agora, somos alguns só. Marca pessoas aí que você acredita que precisa disso. Qual é a dinâmica que vai por trás? Hoje o Vitor perguntou para mim, isso vale só para relacionamento amoroso? Claro que não. Quantas vezes você teve uma história entre amigos e que você se sentiu traído? Quem se sentiu traído? Fui eu. Será que foi o outro que me traiu? Ou será que essa sensação vem dentro de mim? E se o outro me traiu, o que eu posso fazer com isso? Se eu trair o outro, o que eu posso fazer com isso? Será que há uma reparação? Será que há uma forma desse relacionamento continuar? Ou é necessário que esse relacionamento acabe? Tanto de amizade quanto relacionamento amoroso. Diga para mim, você que está aqui nessa live, se você conhece uma história ou alguém que já passou, vivenciou isso. Quais são as pessoas que a gente traz para a nossa vida que estão a serviço do nosso crescimento? Lembrem-se, cada comportamento, cada situação, ela pode ser vista através de inúmeros viés, através de inúmeras formas de se ver a mesma situação, tá?
Quando um casal, boa noite, Jorge. Quando um casal se une, vamos olhar agora através da visão da constelação familiar. Primeiro eu quero dizer algo, principalmente depois que eu assisti esse vídeo desse médico questionando a forma como a abordagem desse outro coach falava da depressão. Cada pessoa está olhando através de um viés. Então, agora, nós não vamos falar de um único caminho. Nós vamos falar da visão através desse conhecimento da constelação, das forças que podem estar me movendo para dentro ou para fora dessa relação. Quantas vezes um relacionamento acaba? Boa noite para quem está chegando agora. Quantas vezes um relacionamento acaba e o casal não consegue se separar? Quantas vezes o casal se separa, mas fica lá, briga por um copo, por um garfo? Então, de fato, algo prende esse casal que impede eles de seguirem adiante a própria vida. Boa noite para quem está chegando agora. Traição, esse é o tema de hoje. A gente pode até incluir ciúme, que é um tema polêmico também na constelação. Então, se você está chegando agora nessa live, tem um amigo, alguém que você acredita que precisa ouvir ou abrir espaço a respeito desse tema, que é traição, marca aí essa pessoa, @põe o nominho. Então, vamos olhar através da visão da constelação familiar. Boa noite, Monize. Monize é minha irmã. Deixa eu arrumar aqui esse microfone que ele desligou. O que acontece? Estamos num mundo onde existe uma variedade imensa e uma quantidade imensa de pessoas. O que é que me leva nesse mundaréu de pessoa a encontrar exatamente essa pessoa, mesmo que ela me traga alguns desafios? O que é? Vamos lá. Quando um homem e uma mulher, eles se encontram, pela visão da constelação, existe uma primeira atração que Bert não coloca como amor real. É como se fosse um enamoramento. Então, eu vejo no outro aquilo que me faltou ou aquilo que eu gostaria de ter. Então, é como se eu não pudesse, na realidade, ver o outro exatamente como é. Então, existe aqui uma imagem projetada por crenças, por necessidade de desenvolvimento da minha própria família, porque precisa vir algo novo através desse relacionamento. O que é novo para minha família? Tudo que é diferente. E tudo que é diferente pode ser julgado como ruim. Então vamos fugir da ideia que um relacionamento foi bom e o outro foi ruim. Todos os relacionamentos, de alguma forma, eles vão gerar internamente em nós dor e prazer. São duas situações que caminham juntas. Por que eu estou falando isso? Porque, vamos lá, no curso do Fluxo da Vida, quando a gente está lá no módulo da mãe, qual é, boa noite, Cássia, qual é a nossa primeira experiência de dor? E qual é a nossa primeira experiência de prazer? É exatamente o primeiro contato com a nossa mãe. Então, quando a gente mora dentro dela, a gente sente tudo que é ela, o coração, existe uma conexão tão profunda que não existe vínculo e intimidade tão grande como isso.
E quando eu vou nascer, esse movimento de separação e dor, ele é a minha primeira experiência de dor. Todas as primeiras experiências que eu vivo nessa relação com a minha mãe, elas ficam registradas e elas vão se repetir no meu relacionamento com outras pessoas, principalmente com o meu companheiro, tá bom? Então, acreditem que esse companheiro que você atraiu para sua vida, essa companheira que você atraiu para sua vida, não é culpa dele. Nós somos responsáveis por tudo que a gente vivencia. Ele gera em cada um de nós dor e prazer ao mesmo tempo. Essa é a experiência de intimidade. E tudo começa lá com a minha mãe. Mas tudo bem. Eu tô lá na minha família, eu sou essa bonequinha lourinha aqui, ó. E eu tenho uma mãe e eu tenho um pai. Eu vivi experiências únicas com essa mãe e com esse pai. Eu tenho uma irmã que está aqui nessa live, mas eu tenho mais 4 irmãs. Eu costumo dizer que a forma como eu vejo os meus pais é diferente da forma como elas vivenciaram. Cada uma de nós teve uma experiência de prazer e dor completamente diferente. Porque a forma como eu vivenciei isso foi diferente delas. Simples assim. Mas esses são os meus pais, com a minha experiência de dor, com a minha experiência do que me faltou, do que eu quis e não tive, do que eu tive em excesso, do que eu recebi e não consegui agradecer. Então, tudo isso vem através desses pais, que também tiveram pais. Tanto esse pai como essa mãe, que também tiveram experiências de prazer e dor. Então, eu não posso, a partir do meu lugar de filha, imaginar que o meu pai ou a minha mãe estão fazendo errado. Por quê? Porque eles também tiveram uma experiência de prazer e dor diferente da minha, que talvez tenha gerado neles uma dor que gerou esse comportamento e que também gerou dor em mim. Existem culpados? Não. Existem somente acontecimentos e resultados dos acontecimentos que podem gerar dor ou prazer. Então, vamos continuar assim. Eu tenho toda essa história que vem comigo. Vamos supor que essa minha avó, ela sofria um abuso psicológico, um abuso físico, uma agressão verbal, eu não sei. Tudo bem? Vamos lá, minha avó paterna. Só que naquela geração, nem sempre a mulher podia externar o que ia profundamente nela. Pode ser que muitas vezes ela sentiu raiva, ela ficou brava, mas ela reprimiu essa emoção dentro dela. Porque a mulher não podia fazer de outra forma. Então nasce o meu pai, que pode trazer esse comportamento do meu avô, se encontrar com a minha mãe, e de repente a minha mãe é o espelho da minha avó. E ela sofre o mesmo tipo de abuso e não consegue expor claramente o que incomoda ela. E ela reprime. Mas aí chegou eu. Esse sentimento reprimido de várias gerações, ele pode chegar até mim com uma sensação de homens não são bons, homens são perigosos, homens enganam, homens traem, homens não são confiáveis.
às vezes uma crença dita de forma profunda na alma dessa família por essa avó, ou até antes, que talvez eu nem tenha conhecimento. Aí eu cresço e o que eu vou trazer para minha vida? Um homem que vai gerar essa dor na minha vida, que ele vai gerar em mim a mesma dor que todas as mulheres das gerações anteriores viveram. Aí, eu posso mudar isso, Patrícia? Como é difícil. Porque eu acredito que eu estou fazendo diferente. Não, dessa vez, esse companheiro que eu escolhi, ele vai ser diferente. O que a minha mãe viveu, eu vou viver diferente. O que a minha avó viveu, eu vou viver diferente. Porque o que eu vou viver, eu não vou fazer como elas. Passa um ano, passa 2 e de repente, 3, 4 anos depois, eu me pego dentro da mesma relação que o meu pai e a minha mãe viviam, que a minha avó e o meu avô viviam. Como quebrar isso? Como modificar isso? Somente quando eu puder olhar para trás, reconhecer a dor dessa mulher e dizer a ela: eu amo você, vovó. Amo tanto que mesmo gerações depois eu tô defendendo você. Eu tô fazendo o que você gostaria de ter feito e não fez. Só que o que acontece quando eu faço isso? Por que emaranha o sistema? Porque eu não estou trazendo essa dor à tona para a pessoa que iniciou esse processo. Eu estou fazendo isso para uma inocente. Eu estou trazendo essa pessoa a serviço dessa cura. Quando eu consigo olhar essa avó, essa dor, e deixar isso com ela com amor, a partir do meu lugar de neta, e eu incluo esse avô que foi tido como ruim, agressivo, alcoólatra e qualquer outra coisa que ele pode ter sido colocado como adjetivo, e eu digo: vocês são meus avós. E eu os amo com tudo que vocês trouxeram para essa família, para tudo que vocês trouxeram de fácil e para tudo que vocês trouxeram de desafios. E eu reconheço, vovó, que foi duro para você e que você teve que suportar. E a partir de agora, eu vou me ligar à sua força e não à sua dor. E você e o vovô têm um lugar no meu coração. Quando eu consigo fazer isso, mas de uma forma tão profunda, que isso está no meu coração, não só na minha cabeça ou na minha boca, de repente, o meu coração se acalma. De repente, eu olho para este homem, agora, vendo ele como ele é agora, não o reflexo dessa história que eu trago de forma inconsciente, dentro de crenças pré-determinadas, que talvez eu nem saiba que estou vivendo elas. E aí eu posso dizer a ele: agora sim, eu vejo você assim como você é. E não através de uma dor ou de um problema que eu carreguei. Quando eu vejo meu companheiro assim como ele é, aí eu posso fazer escolhas. Porque de repente, pode ser até que houve uma traição aqui. Porque todas as mulheres da minha família foram traídas. E de repente, mesmo que eu tentasse fazer diferente, eu fiz como elas por amor. Esse reconhecimento me coloca num lugar onde a partir de agora eu posso escolher estar dentro dessa relação abusiva,
com traição, não importa. E de repente, essa relação, eu estando na minha total presença, seguir um novo caminho e a gente pode recomeçar ou romper essa relação, porque realmente ela se acabou. Permanece o amor que esteve presente um dia, e aí eu posso deixar essa pessoa. Mas eu só consigo deixar essa pessoa quando essas histórias de traição não têm um lugar de dor na minha alma. Se tem, é como se de forma bem profunda eu precisasse culpar alguém. Nem que seja o meu marido, meu ex-marido, meu amigo, meu namorado, alguém tem que ser culpado. E quantas vezes a gente projeta dor, mas se você parar para pensar, você fala, não tinha um motivo real para eu ter ficado tão brava, ou para eu ter levado essa relação a ponto que eu me distanciei tanto dele, que ele se sentiu sozinho, ou que ele se distanciou tanto de mim que eu me senti sozinha e senti a necessidade de buscar algo diferente. Não estou justificando as traições, tudo bem? Depois que a traição aconteceu, e aí? Aí é necessário, se você quer continuar essa relação, o que a gente chama reparação. Eu posso perdoar o outro? Se eu perdoar o outro, por que eu não posso? Na verdade, o perdão ele acaba sendo liberado a partir da reparação, tá? Quando um casal se une, eles chegam juntos numa relação. Então, é uma relação horizontal, é uma relação condicional. Existe uma condição para essa relação existir. Quando eu estou nessa relação, eu dou algo de mim. Quando eu permaneço nessa relação, eu também recebo algo do outro. Então a gente troca. Não é uma coisa que eu faço pensado, é uma coisa que eu faço sem perceber. Isso é essa troca, ela é instintiva, tudo bem? Mas se ele me traiu, ou se eu traí ele, ok? Eu gerei dor, às vezes uma dor muito profunda no outro. Nem a gente não tem o direito de ser perdoado. Isso precisa ser reconhecido como adultos. Quando ele quer continuar no relacionamento, ele precisa exigir uma reparação. E claro que eu também tenho que querer estar nesse relacionamento. E eu, se quero estar nesse relacionamento, e ele também, existe aqui uma necessidade de reparação. Patrícia, então eu vou fazer algo de pior contra ele? Claro que não. Você vai fazer algo de menor intensidade, que ele sinta, olha, esse aí pegou lá no fundo, mas que também seja um pouco menos do que ele fez, para que ele perceba que ele não pode fazer tudo o que ele quer da forma que ele quer, que tudo que é feito tem um preço, e o preço precisa ser pago. Tem um vídeo que eu fiz um Reels há um tempo atrás, de uma moça, só para dar um exemplo para vocês. A moça tá lá no computador, o marido chega com uma fatura do cartão de crédito. Ele fala, nossa, você comprou um tênis de R$1.000. Ela pega a fatura serena, sem dor. Essa é a reparação, sem raiva. Você pede a reparação com centramento, certeza e amor do que precisa ser feito. Ela pega a fatura
e diz a ele: ah, é um tênis de basquete. É que eu entrei no seu Instagram e vi que você curtiu a foto de uma mulher pelada que estava com esse tênis. Quando eu vi, eu tinha certeza que você tinha gostado do tênis. Por isso eu comprei. Mas não se preocupe, eu parcelei. Entende isso? Ela não brigou, ela não xingou, porque não existiu dor. Existiu uma reparação. E ele sentiu no bolso. Por algo que feriu ela. Mas foi uma forma inteligente de manter essa relação. Mas existem acontecimentos que talvez chegue num nível ou num ponto que você diga: agora eu não quero mais, ou outro também. Como a gente sai de um relacionamento onde teve uma traição, sem que eu carregue esse relacionamento eternamente e não consiga ter bons relacionamentos depois. Mesmo que eu tenha boas pessoas que cruzam o meu caminho, eu fico presa àquele relacionamento. Vou colocar mais alguém aqui. Quando eu reconheço que o meu companheiro também tem uma mãe, que também tem um pai, que este pai teve um pai, que teve uma mãe, que teve um pai, já não tão vivos assim pelo visto, e que também teve uma mãe. Então, quando eu consigo reconhecer que atrás dele também teve uma história que levou ele a entender que algumas coisas eram normais ou boas, né? E ele ficou preso nessas histórias onde os homens era normal trair, existem famílias que têm esse comportamento, mas chegou um momento que eu falei: não, para mim, eu já reconheci essas mulheres traídas, eu já coloquei o meu amor para cada uma delas, dei lugar a elas no meu coração, a todos os homens envolvidos. Eu não preciso mais repetir essa história. Então eu posso olhar para esse companheiro e agradecer. Muito obrigada por tudo que você acrescentou ou tirou. Tudo isso fez com que eu crescesse. Que pena que acabou, porque o amor vai continuar no meu coração. Mas a partir de agora, não temos mais uma relação. E aí, quando a gente sai de um relacionamento sem luta, mas vamos supor que essa traição gerou muita dor. Você reconhece essa dor, deixa que ele assuma o que cabe a ele, assume o que cabe a você, e só assim vocês podem seguir caminhos diferentes, livres de emaranhamentos. É polêmico isso, porque nós temos a impressão que a gente pode perdoar. Mas será que se eu perdoar essa traição, eu não vou carregar ela dentro de mim, lá no fundo da minha alma, por muito tempo? Se eu for fazer isso, o preço é alto demais. Se eu for carregar essa traição dentro de mim, o preço é alto demais. Eu vou ter que carregar em mim um buraco. É justo comigo? É justo com ele? É justo com a relação? Levar uma relação com uma ferida aberta? Ou não é melhor resolver aquilo ali e encerrar? Porque se eu pedir uma reparação e ele cumprir essa reparação, estamos quites de novo. E a gente pode retomar essa relação ou interromper essa relação. Entendem isso? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, podem ir colocando aqui. Então, esta visão da traição, ela é polêmica, porque nós aprendemos que a gente precisa perdoar algo,
Ou, não, o que ele fez foi grave demais, eu nunca vou perdoar, ele é um traste, um blá blá blá. Mas um dia ele foi bom para você. Se nós sairmos desse lugar, onde uma pessoa é boa e outra ruim, e entrarmos num lugar onde somos somente pessoas que geram emoções e acontecimentos na vida das pessoas, na nossa também as pessoas fazem isso, e tudo isso faz parte do nosso crescimento, a gente tira o peso que a gente vai carregar daqui para frente. É fácil? Claro que não, porque toda essa história nos puxa para trás. Toda a história que aconteceu antes, mesmo a que eu não conheço, me puxa para trás. Entende isso? Então, a partir do momento que você consegue fazer esse exercício que eu te falei aqui, tanto para os homens, fazer com a sua própria família, reconhecer que a estratégia da traição foi importante por algumas gerações, para eles se autoafirmarem, eu não sei. Existem várias coisas que podem estar iniciando esse processo, mas reconhecer que foi importante para eles, sentir muito pelas mulheres que carregaram a dor, pelas mulheres que foram usadas ou desrespeitadas, que cada um tem o seu lugar. Você se libera para os seus relacionamentos, porque senão lá no fundo da sua alma, você vai carregar em você a história de dor de cada um deles. E vai estar isentando e abrindo mão das histórias de prazer. Então, para que você possa fazer escolhas, você tem que olhar além da pessoa. Não existe um relacionamento a dois. Existe um relacionamento entre duas famílias. Então, tudo que é diferente nessa família faz essa crescer. Tudo que é diferente nessa família faz essa crescer. Quando, por amor, a gente aprende algo novo. Entendem isso? E aí existem outras dinâmicas que podem estar por trás da traição também. Lembrando que dia 24 de abril vai ter um workshop, Fluxo no Relacionamento, 7h30 da noite. Nesse workshop, você pode colocar a sua questão. Você pode colocar dentro de uma constelação ou dentro dos exercícios. Vai ser totalmente online, mas a gente vai separar as salas, vai trazer todas as dinâmicas que podem estar por trás dos relacionamentos e vamos olhar para a história de cada um de vocês, trazendo à tona aquilo que você precisa aprender. Quando isso vem à tona, mesmo que gere desconforto, isso faz com que você tenha boas escolhas a partir dali. Então estão todos convidados. Chamem também os amigos que você acredita que tem questões de relacionamento. Dia 24 de abril, 19h30. Entre em contato aqui no link que está no começo do meu Instagram. Ou me chama no direct, ou chama no WhatsApp. Faz a sua inscrição. Eu acredito que por tanto que a gente recebe dentro de encontros onde eu sou trabalhada, alguns valores são baixos diante do que eu recebo para a minha vida. Entra lá em contato, conversa com a Priscila, me chama, conversa comigo. Vale muito a pena. Teve o workshop que foi o fluxo do dinheiro, que foi sensacional. Hoje foi liberada para o pessoal que participou a gravação desse workshop. E fizemos muitos exercícios, muitos movimentos de consciência. E você pode, se a sua questão é relacionamento, dia 24, participar também. Patrícia, quero só conhecer constelação. Dia 12 de abril vai ter um grupo presencial aberto aqui em Taubaté. Me chama também, pede informação, a gente vai estar passando.
lugar, valor, como funciona, tá bom? Eu vou ler aqui a pergunta da Cássia. Patrícia, como funciona essa... Vou tirar aqui as pessoas, nem vou, vai dar certo. No relacionamento de fraqueza, uma super amiga falou mal de mim e ficou com meu cargo na gestão. Para mim foi uma traição. A dinâmica da reparação. Aí, Cássia, vamos lá. Primeiro é uma escolha. Você gosta muito dessa pessoa, você se sentiu ferida, traída, mas quer continuar essa amizade? Vou tirar esse mocinho e vou colocar essa mocinha. Para que essa amizade continue, você precisa dizer a ela: o que você fez foi muito difícil para mim, foi muito duro. E para que a gente possa continuar sendo amiga, me custa tanto. Me leva para passear em Ubatuba, mas você vai pagar todas as contas. Ou me apresenta o gato da vez. Ou você não tomou o meu cargo? Então agora, se você quer continuar sendo minha amiga, você me ajuda a criar uma estrutura para que eu consiga um melhor emprego. Entende isso? Algo que na verdade não vai separar. É uma reparação que vai acabar unindo vocês. Se é que ela também quer continuar essa amizade. Mas é algo adulto, é um amor diferente. Não é um amor infantil que, você fez isso pra mim, então agora, Belém, nunca mais a gente vai se falar. Não, me doeu. Eu preciso reconhecer isso. Eu não posso me isentar da minha dor. Você me ofendeu, foi grave, me doeu. Eu gosto muito de você e o valor do boleto é esse. Tá disposto a pagar, ok? Não tá disposto a pagar? Até logo. Isso mantém a sua dignidade e a dignidade dela também. Quando isso é possível, como adultos, isso não fica emaranhado para o futuro. Porque daí o que acontece, Cássia? Se você fica com essa raiva dela, mesmo que lá no fundo, mesmo que na cabeça você resolveu, mas lá no fundo você ficou com aquele ranço, você arrasta isso para suas próximas amizades e para os possíveis empregos, cargos que talvez você queira e acaba não conseguindo. Porque você já vai com aquela sensação dentro de você. E esse campo, ele mostra essa verdade, mesmo que você minta para ele. Agora, se você colocou para fora, lidou com isso, cobrou o preço, a pessoa pagando ou não, você fica liberada e a pessoa também. Porque nós ficamos presos em muitas relações mal resolvidas e também deixamos as outras pessoas presas nessas relações. É muito grande, é muito grave. E sim, Cássia, a dinâmica da reparação é uma excelente solução. Lembrando vocês, estaremos juntos, né? No dia 12 de abril agora, num grupo presencial aberto aqui em Taubaté. Você pode vir constelar uma questão, você pode vir conhecer, participar, ou dia 24 de abril, workshop, para a gente trabalhar somente questões de relacionamento amoroso ou relação com amigos, relacionamentos. Dia 24 vai ser online, 19h30, me chama. A gente conversa o que vai acontecer para que você possa ganhar muito mais do que o que você vai contribuir. Acredite que o valor que a gente coloca é só para que você tenha a força para se comprometer com o que vai ser dado de presente para você nesse grupo. Quer mudar isso na sua vida? Vem. Não quer? Não vem.
Porque se vier, vai ficar brava, porque alguma coisa se modifica de qualquer jeito, tá bom? Queridos, que alegria ter estado aqui com vocês. Foi o suficiente. Quer saber mais sobre as dinâmicas que estão por trás? Quer conhecer? Quer vivenciar qual é a emoção de estar dentro de uma constelação? Me chama. Por muito tempo eu segui uma trajetória, tanto pessoal quanto profissional dentro da constelação, para que eu possa realizar esse trabalho de uma forma assertiva. Hoje eu trabalho com constelação menos que antes, porque hoje eu trago os meus alunos que passaram por aqui agora, os alunos do fluxo da vida. A partir de um tempo eu estarei somente trazendo educação para vocês. Aproveitem enquanto eu ainda mostro a constelação através dos grupos e dos workshops. Sejam convidados e bem-vindos a entrar nesse movimento. Um grande abraço, até semana que vem. Tchau. Tchau para você que entrou no começo e ficou até o final, que entrou no meio. Com certeza, o que você precisava receber, você recebeu. O que você estava pronto para receber, você recebeu. Faça algo de bom com isso. Ah, Rita, eu que agradeço. Vocês estarem aqui para que eu possa compartilhar, né? E eu convido vocês, entrem no fluxo da vida. Entrem, porque é a força de cada um de vocês, de transformação, e que cada um segue um caminho único. Mas se você aprender a olhar a transformação, ela é, assim, impossível de não ser vivida. Alguém colocou aqui, oi Paty, os meus pais já traíram um ao outro. E eu continuo também traindo meus companheiros. Será que vejo eles e repito? É bem possível. Existe uma fidelidade na alma, aonde o que eu aprendi que é amor, é assim que eu vou repetir nas minhas próximas relações. Então, olhe com amor tudo isso. Perceba como é isso para você. Mas, se você quer mudar isso, eu convido você a entrar no fluxo, a olhar diferente, se é que você quer mudar isso. O primeiro passo para transformar algo na sua vida é querer, é ter um objetivo para isso. Lembre-se disso. Está confortável onde eu estou, nada vai mudar. Queridos, dia 12 de abril, 24, estarei disponível, compartilhando toda essa força de Bert Sophie Hellinger, de Mário Coziner, de Cleia, de Paulo Newman, de todos os consteladores e de todo aprendizado que eu apliquei na minha própria vida. Tenho desafios inúmeros. Às vezes eu surto e às vezes eu percebo, trago força e eu me coloco diante de vocês como uma pessoa real, que também aprende. Eu não sou melhor e nem pior, mas eu estou disponível ao aprendizado de todos. Estou disponível, tanto quando vocês me chamam, quanto através do curso Fluxo da Vida. Para quem colocou aquela observação dos pais e escreveu, hoje apenas o marido e eu traio ele. Você quer mudar isso? Se sim, me chama lá no link. Queridos, um grande abraço. Até semana que vem. Valeu!